meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula e nesse encontro vamos estudar um pouquinho sobre a estética capilar. Todo sobre os fios, tratamentos, patologias, o que causa, tá bom? Quando falamos de estética capilar, o que imagina na cabeça da gente? Tesoura, tipos de colorimetria, que essa colorimetria o que é a coloração do cabelo da gente, né? Como também os tratamentos, o tipo de ondulações, cabelo lisos, cabelo ondulados, cabelos crespos. Mas nós estudaremos detalhadamente sobre o cabelo. O que é tricologia? Um nome estranho, né? Mas tricologia é simplesmente uma palavra de origem grega, né? Que quer dizer tricos, pelo, e lógica, ciência, ou seja, estudar a ciência dos pelos, estudar os pelos, seja ele da cabeça, seja ele do corpo. Mas como nós estamos na parte de estética, estudaremos tricologia capilar, a estética capilar. É uma matéria que trata o embasamento teórico-científico que tem por objetivo permitir a arte de manipular os cabelos, de cuidar dos cabelos. É a ciência que estuda e trata distúrbios e a patologia do cabelo, incluindo conhecimentos de clínica médica, dermatologia, endocrinologia e psiquiatra. Por que isso? Porque às vezes uma queda de cabelo, ela vem referente a um produto que você usou, a como é que eu posso falar? A um estresse, a um distúrbio hormonal. Então, isso tudo você tem que fazer uma avaliação na sua anamnese. Se for algo que você não consegue resolver, você orienta a sua cliente a procurar um especialista, né? Que temos ele na área da dermatologia, que é o que estuda a parte de estética. Temos o endocrinologista, que estuda a nossa parte hormonal, e o psiquiatra, que é a nossa parte sentimental. Ela está relacionada entre a saúde e a estética. A tricologia ela foi iniciada em 1902 na Inglaterra, né, com a intenção de diagnosticar e tratar as patologias do fio de cabelo e de couro cabeludo. Tricologia é nada mais do que a junção de saúde e de estética. Causa um interesse crescente nos tratamentos alternativos e preventivos de patologia. Permite que vários profissionais da área da saúde e da estética atuam com esse objetivo, que era um tratamento não muito conhecido, mas com o decorrer do tempo e ouvendo a necessidade, teve esse estudo, a junção da saúde com a estética. Soluciona e melhora as patologias do couro cabeludo. Terapia capilar ou tricoterapia é a mesma coisa. Profissional especializado em cuidar e embelezar a haste capilar e o couro cabeludo, precisa conhecer a fundo a histologia da haste e do couro cabeludo. Isso é muito importante, estudar detalhadamente para que você consiga ter um diagnóstico preciso para orientar e até cuidar da sua cliente no seu espaço, seja num salão, seja num centro de estética, onde quer que vocês irão trabalhar. Possui conhecimento em cosmetologia e colorimetria. Por que isso? Porque você tem que saber, se ele tem uma patologia, você precisa saber que aquele produto eu não posso utilizar naquela paciente. Ou aquele produto eu posso usar que vai melhorar o problema dela. Conhecimento sobre os produtos utilizados para cuidar do fio do couro cabeludo. Essa gama de produtos inclui produto de higienização, que é o shampoo, é o creme, tratamentos, que é tratamento para queda de cabelo, para calvície, para outros, enfim, que serão vistos mais no final da aula. Coloração e alisamento. Isso é muito importante, porque nós vimos no dia a dia muitas pessoas que vão fazer alguns tratamentos no cabelo e acabam perdendo o cabelo, cai, tem a dificuldade de crescimento, aí precisa fazer uma terapia capilar, precisa fazer uma reconstrução. Então, isso é muito importante quando vocês forem fazer esses tratamentos na cliente de vocês. Terapeuta capilar ou tricoterapeuta. É a função do terapeuta orientar seus clientes sobre qualquer alteração que vocês virem durante o procedimento, vocês avisar o cliente de vocês. Orientar sobre tratamentos preventivos, e de controle sobre excesso de oleosidade, a caspa, a dermatites, alopecias e seborreias. Isso tudo acontece no cabelo da gente no dia a dia e a gente não percebe, né? Que uma delas é a caspa, que é a mais natural. Isso é uma disfunção que está tendo do couro cabeludo ou uma disfunção hormonal,
tá? Então isso precisa ser tratado, seja ela com medicamento, seja ela com produtos, que tem produtos específicos para esses tratamentos. Orientar sobre qualquer alteração na estrutura do fio de cabelo, que inclui pontas duplas, ressecamento e cortes químicos. Então, isso vai caber a vocês, durante a anamnese, vocês informarem isso à cliente. Orientação sobre o tratamento preventivo de alteração na haste, que inclui hidratação, nutrição e recuperação. Nos casos em que ocorrem alterações inflamatórias, como o calor, ele dá uma alteração, a dor, o edema, que é a vermelhidão, e o rubor. Tudo isso causa alteração, né, no nosso couro cabeludo, que precisa ser informado, porque às vezes é difícil o cliente enxergar a sua cabeça, às vezes ele tem só uma vermelhidão, uma ardência, mas não está vendo. Então você, profissional, quando o cliente chegar ao espaço de vocês informar, ó, está com isso, eu precisa ser tratado para que depois a gente dê andamento no que você quer. É necessário que sejam tratados por médicos, dermatologistas ou neurologistas, pois essas alterações patológicas podem ser, de fato, desequilíbrio hormonal, menopausa, causa queda de cabelo, né? Bactérias, fungos, disfunção metabólica e desequilíbrio nervoso. Então, isso tudo causa alteração nas pessoas. Vamos ver aqui um pouquinho sobre a anatomia do cabelo, tá? Pele. Tecido tegumentar possui algumas funções extremamente importantes para o corpo humano, que uma delas é a proteção. É o maior órgão do corpo humano, a pele. Protege contra os agentes externos. Tem como função regular a temperatura corporal e garantir a sensibilidade por meio de sua inervação. A pele ela possui 3 camadas. Temos a camada epiderme, que é a mais superficial, temos a derme e a hipoderme. O cabelo, o fio, ele começa a partir da derme, tá? Você vê aqui o folículo piloso, da derme. A epiderme se apresenta em níveis de espessura diferentes pelo corpo. Em zonas das quais o atrito é maior, como mãos e os pés, né, possui uma espessura maior do que na região da face, que é mais sensível, que é a nossa pele. Então, a epiderme da derme das nossas mãos e os pés, ela é mais grossa. A queratina é uma proteína abundante na epiderme, de caráter resistente e permeável, promovendo proteção nesse local. Então, a queratina, ela se encontra aqui na região da derme, né? Temos a epiderme, que é onde tem os poros, pelos, camadas, queratinização e as terminações nervosas. Temos a derme, que é as glândulas sudoríparas e sebáceas, músculos eretos do pelo e o folículo piloso. Então, o pelo ele se inicia a partir da derme. Possui células chamadas melanina, que são os melanócitos, que é o que dá a cor natural dos pelos. Também possui as células de Langerhans, que participam no sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso organismo, porque na nossa pele, mesmo no couro cabeludo, nós temos células de defesa, de proteção. Chega o fungo, bactéria, ele recebe o que é bom e o que é ruim, né? Não possui irrigação sanguínea, não tem irrigação sanguínea nessa região. A nutrição e oxigenação, meio de difusão dos vasos sanguíneos, é a derme. Então, na derme nós temos algumas camadas, vou mostrar para vocês. Temos a camada córnea, né, que é a camada superficial, a primeira camada. Ela constitui mais ou menos 90% das células epidérmicas, que é os queratinócitos. Ela vai de 0,04 a 0,4 milímetros, que 0,4 milímetros já é a espessura da derme no pé e na mão. São células mortas, escamadas. O citoplasma destas células foi sido substituído por uma hidrófoba, que é a queratina, que a gente sempre fala que é a proteção do cabelo, né? Então, quando vocês ouvirem falar em queratina, ela está localizada nessa camada córnea, na córnea da epiderme. Temos a camada basal, que inclui as células granulares e o processo de queratinização. A camada espinhosa, que é rica em células de DNA, que é por isso que cada pessoa tem um tipo de cabelo, cabelo ondulado, cabelo crespo, cabelo liso. Então, é nessa região da camada espinhosa que fica as glândulas de DNA. As células, Temos as células de Langerhans, que são o sistema imunitário, imune. Os melanócitos, que é o sistema de pigmentação, que dá a coloração do cabelo, que é o louro, que é o ruivo, que é o preto.
E temos a célula de Merkel, que ela é responsável pelo nosso sistema nervoso, que é a sensibilidade. Quando a gente recebe alguma sensibilidade, a gente se arrepia, né? Vou falar um pouquinho agora da história do cabelo, bem rapidinho para vocês, né? Afrodite, que é a deusa mitológica grega, que ela tinha aquele cabelão bonito, cobriu seu corpo com longos cabelos louros, e o Sansão, que é o histórico, que é um herói que a gente fala, que a força do Sansão estava na peruca, né? Então, Hipócrates, ele também era um calvo célebre, foi quem estudou pioneiramente a calvície. Então, Hipócrates, ele era calvo. No Egito Antigo, os faraós usavam perucas como forma de distinção social. O mais rico tinha condições de comprar e os mais pobres não tinham. Então, naquela época, no Egito, já começava essa diferença. Na mitologia hindu, os cabelos de Shiva mostram a direção do espaço e sua perda como símbolo de desapego. Na Idade Média, momento da história em que a beleza e a ostentação ganharam força máxima, os cabelos também demonstravam nobreza e riqueza. Era aquele pessoal, os reis, as rainhas, que usavam aquelas perucas bem exageradas. Estruturas e acessórios da pele. Como eu falei para vocês, temos aqui a epiderme, a derme e o tecido adiposo, que é a região mais interna, né, da pele. Na epiderme nós encontramos pelos, glândulas e unhas, que apresentam funções vitais de proteção ao corpo. Na tricologia a gente vai ter que compreender o pelo, estudar o pelo, o tipo de pelo, o folículo piloso, que é o início do pelo, e as suas glândulas sebáceas, que são glândulas que provocam sebos, aquela gordura que a gente chama no cabelo. O folículo piloso se desenvolve durante os primeiros meses de vida uterina, na barriga já começa a se desenvolver. Existem folículos em toda a extensão da pele, exceto na região palmo-plantares, nas mãos, a palma das mãos e dos pés, então não tem pelo nessa região. O fato que determina a espessura e a distribuição do folículo pelo corpo é o fator genético e hormonal de cada pessoa. Tem pessoas que nascem com pouco pelo e tem pessoas que têm muito pelo. Então, isso está referido ao sistema hormonal de cada pessoa. Bulbo capilar, responsável pela produção do pelo, que é vascularizado e fica responsável por nutrir o crescimento do pelo. Então, temos aqui o córtex, as partes do cabelo, medula, cutícula pilosa, os vasos sanguíneos, né? Na matriz do bulbo, melanócitos, que são os melanócitos, que é a melanina que se inicia a cor do cabelo, são responsáveis por sintetizar e levar a cor à raiz e à haste do pelo. O folículo piloso, em seu desenvolvimento, passa por 4 fases que são. Temos a anágenas, que é a primeira, né? É a de maior atividade mitótica, caracterizada pelo crescimento do fio. Temos a catágena, é a fase intermediária ou de transição, em que ocorre a apoptose, morte celular. Temos a telógenas, que é a fase de repouso, e temos as exógenas ou quenógenas, que é a fase em que o fio do cabelo cai e o folículo piloso fica sem fio. A permanência dessa fase é caracterizada por um quadro clínico de alopecia. É aquelas pessoas, porque o pelo ele é igual a uma vida, ele nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. E em algumas pessoas ele nasce, cresce e morre e não nasce mais. Então é o que a gente chama de alopecia, falta de cabelo, a perda do fio naquela região. As glândulas sebáceas são células epiteliais que podem ser divididas ou em grupos que têm como função excretar substâncias. As glândulas sebáceas, as glândulas presentes na estrutura do pelo são sebáceas, sudoríparas e as ceruminosas. São glândulas holócrinas que morrem ao serem secretadas. Então, quando elas secretam, elas automaticamente morrem para que tenha outras glândulas que vão secretando e elas vão morrendo. Vão renascendo, vão secretando e vão morrendo. Células excretoras de substâncias eólicas, sebos, folículo piloso. A função da glândula sebácea é manter a pele e o pelo lubrificado, controlar a perda de água transepidermal e inibir o crescimento de bactérias e fungos. Então, é uma glândula muito importante no cabelo. Então, às vezes, as pessoas têm o hábito de lavar os cabelos todo dia. Não pode, porque aquele sebo, aquela gordura que está no cabelo é um sebo de proteção do cabelo. Como também não pode passar vários dias, porque aquele sebo ele começa a perder a sua função e pode não estar mais protegendo, ele pode já estar prejudicando. É aí onde vem as bactérias e os fungos. Anatomia do couro cabeludo.
O couro cabeludo constitui uma barreira física protetora, onde estão implantados os cabelos. Encontramos no couro cabeludo cerca de 100 mil folículos capilares. Cada folículo é criado da relação da derme com a epiderme. Elas que se resolvem, então ela sai da epiderme, que é onde ela inicia, para que ela chegue à camada mais superficial, que é a derme. A anatomia do cabelo ou pelo. O cabelo é um anexo cutâneo que faz parte do folículo pilosebáceo. Existem dois tipos de pelo. Lenugemolvares, que são finos, normalmente encontrados na face, esse pelinho bem fininho. E os pelos terminais, que são grossos, encontrados no couro cabeludo e no púbis. O cabelo é um filamento flexível, produzido pelo folículo piloso, que se origina na epiderme e se implanta na derme, que tem seu pH em torno de 4,5 a 6. O que seria esse pH? É uma parte que a gente chama de acidez do cabelo, tá bom? O folículo piloso, temos a cutícula, que é a camada mais externa do fio de cabelo, é o que vocês escutam muito, que a cutícula está quebrada. Quando ele começa você observa no cabelo um monte de pontinhas, né? Não está direitinho. A cutícula age como barreira protetora nas agressões externas. Responsável por todos os efeitos sensoriais do cabelo, o brilho, a suavidade e maciez. Então, quando você vê aquele cabelo opaco, sem vida, sem nada, a cutícula ela está aberta, que a gente chama. Então, quando a cutícula está aberta, ela não está protegendo o cabelo. A gente precisa o quê? Fazer um tratamento para fechar essa cutícula, para que esse folículo piloso seja hidratado, seja cuidado, para que ele tenha vida, ele renove. Então, isso é a importância de vocês, no centro estético de vocês, saberem informar isso para um cliente. Age como barreira para os produtos químicos. A cutícula não é impenetrável, então ela não penetra a água nela, tá? Temos o córtex, é a camada sólida e resistente do fio, né? Que o córtex é essa parte interna, fica abaixo da cutícula, composta na estrutura do fio sem fibras. Responsável pela coloração natural do fio de cabelo, força, flexibilidade e elasticidade. 90% do peso do fio do cabelo é composto de células queratinizadas de formato retangular que se conectam de forma fechada. Então, temos a cutícula, abaixo da cutícula, a cutícula é simplesmente a proteção. Temos a medula, que é onde ficam as moléculas, né, de queratina, que a queratina é que vai dar força, fibra ao cabelo. E temos a medula, que é a região mais interna. A medula é a parte mais fina do fio de cabelo. Normalmente está presente em cabelos mais grossos, escuros e ásperos, e praticamente ausente em cabelos loiros e lisos e finos. A medula é a única parte da fibra capilar que está em contato com o bulbo, e só é encontrada nos fios mais grossos ou nos brancos. Há propriedades e características da estrutura e do fio do cabelo. Tem capacidade de resistir por anos aos traumas, a que é submetido diariamente, como altas temperaturas, que as chapinhas, que são pessoas que gostam muito de usar secadores, produtos químicos, aqueles alisamentos, enfim. E estresse repetitivo. O que é esse estresse? Pessoas que vivem com o cabelo amarrado, não deixam o cabelo respirar, gostam de dormir com o cabelo molhado, isso não é correto, porque o couro cabeludo tem que respirar. Quando está deitado já tem o atrito do cabelo com o travesseiro, que de certa forma o atrito do cabelo com o travesseiro, ele dá seborreia, ele torna-se o cabelo um pouco mais com sebo, né? Então, tem pessoas que gostam de dormir de toucas, mas qual touca? Aquelas toucas de cetim, né? Que ela protege o cabelo. Molhado, pode esticar até 50% e voltar ao seu tamanho natural, sem quebrar e ficar com traumas na sua estrutura. Composição química do cabelo. A proteína que encontramos no fio de cabelo é composta por aminoácidos e eixos de elementos. Então, a proteína mais importante do cabelo são os aminoácidos. Por isso que quando vocês forem olhar nesses produtos, vocês têm que ver quais os aminoácidos que tem no produto para você indicar. Seja o creme, seja o shampoo, existem vários tipos de produtos, né, para cada tipo de cabelo. No fio de cabelo estão presentes 5 elementos essenciais. Temos o carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. Cada um tem a sua função. Temos aqui um exemplozinho que eu trouxe para vocês, tá?
São polímeros formados por uma sequência de 15 a 20 tipos de aminoácidos. As moléculas mais simples desse composto são formadas por um grupo de carboxílico, um grupo de amina e 2 átomos de hidrogênio. Então, está aqui a forma do aminoácido. Queratina é uma proteína rígida e insolúvel, ela não se dissolve na água, a queratina, tá? Composta por 8 aminoácidos, cujo principal é a cisteína. A ligação química que une os aminoácidos é chamada de ligação peptídica ou ligação final, que seria essa ligação. Então, é um aminoácido ligado a outro, são várias camadas de aminoácidos ligados. Isso tudo dentro do folículo piloso, que é o fio de cabelo. Estrutura proteica do cabelo. O cabelo é constituído de um conjunto de várias ligações peptídicas que conferem todas as capacidades do fio de cabelo. Essas capacidades são resistência à tração, que é você puxar os penteados que são feitos, resistência às enzimas, resistência aos produtos químicos. É sensível aos produtos alcalinos, como os aminoácidos, que são tinturas e permanentes, aquelas escovas permanentes. É insolúvel na água e solventes orgânicos. É sensível aos agentes oxidantes, exemplo, a descoloração. Quem bem conhece, quem já fez usos no cabelo, vocês observam o cabelo quando ele é natural e quando você coloca a descoloração. O cabelo fica sem vida, o cabelo fica elástico, então ele perde a queratina, ele perde todas as proteínas do cabelo. Aí a importância de você ter um tratamento bem específico nesses casos de cabelos que são descoloridos. É estável em pH de 4 a 8. A parte de fora dos fios de cabelo é uma haste composta pela queratina, que possui estrutura helicoidal e é ligada por ponte de enxofre. São essas proteínas e as pontes de enxofre que definem a forma dos cabelos, se são lisos, se são ondulados e se são crespos, ou seja, as proteínas de enxofre que vai diferenciar o cabelo de cada pessoa. Aí quando você pega um cabelo ondulado, um cabelo crespo e alisa, você já está automaticamente mudando, né, essas proteínas do enxofre, porque você está alterando o fio do cabelo. Temos aqui, pessoal, ó, todos os tipos de aminoácidos para vocês verem, tá? O cabelo é composto por uma proteína chamada queratina, que é a principal proteína. Ela serve como força e resistência às fibras capilares, tem 16 tipos de aminoácidos. Com o aumento de aminoácido, o corpo irá produzir a quantidade ideal de queratina para cada cabelo e, consequentemente, promoverá o crescimento dos fios. Então, tem pessoas que têm dificuldade de crescimento do cabelo, ou seja, vá lá investigar o que está acontecendo na queratina do cabelo. Tem pessoas que trabalham, o tricologista, ele trabalha isso, ele vai ver através de imagens, de uma ultrassom, tem até aí, mais na frente tem, como você identificar a causa, o problema do cabelo. Ajuda a produzir os glóbulos vermelhos, que fornecem as vitaminas essenciais para o folículo piloso. Ligações químicas do fio de cabelo. Tem as ligações terminais ou peptídicas. É a ligação mais forte do fio de cabelo. Quando algumas ligações se rompem, o cabelo fica extremamente sensível, o fio pode até cair, chamamos de corte químico. São aqueles cabelos que você vê que não tem aquele fio comprido, ele sempre está quebrando, Então é isso, é quando acontece uma alteração nessas ligações de peptídico, o cabelo fica fraco, ele não consegue ter um crescimento correto, um crescimento saudável que a gente chama. Ligações laterais, é no córtex que ficam as cadeias polipeptídicas, que são conectadas por 3 ligações laterais, que são hidrogênios, as salinas e o disulfeto. Temos as ligações de hidrogênio, que eu acabei de falar, né? São ligações consideradas fracas, que rompem ao simples fato de molhar e ao calor excessivo gerado pelo cabelô, babyliss e as chapas, e as pranchas. Apesar de serem fracas, representam 1/3 da força do cabelo, ou seja, não é a força principal. Mas aí a importância de você não estar fazendo isso todo dia, gerando calor no fio de cabelo. Então vai dificultar o crescimento, vai dificultar a hidratação, a regeneração, a renovação, então tudo. Está o tempo todo agredindo o folículo piloso, então não tem como o cabelo crescer. Ligação salina, são ligações iônicas, físicas e relativamente fracas. É o resultado da atração entre cargas elétricas negativas e opostas, e isso faz com que o cabelo quebre. Portanto, as cargas iguais se repelem, quando é repelida se afasta e permite a dilatação ou abertura das cutículas. Temos a ligação de disulfeto, né?
que é nessa ligação que está fixado o formato do fio do cabelo. Por isso, os redutores modificam essa ligação. Quando você vai alisar seu cabelo, você altera essa ligação de sulfeto, que é ela que identifica um cabelo liso, ondulado e crespo. Temos as características do fio de cabelo, né? Ela pode ter a sensibilidade, a densidade, a resistência, o teor lípido hídrico, que é a hidratação do cabelo, e o crescimento e a queda. Crescimento do fio de cabelo. O fio de cabelo se desenvolve a partir do folículo piloso, que está em contato com a derme e recebe vascularização de nutrientes para poder crescer. O fio de cabelo em crescimento encontra-se na fase anágenas, que é a primeira fase, onde ele vai iniciar o crescimento. O fio de cabelo cresce em média 1 centímetro ao mês. Esse crescimento pode variar devido a alguns fatores que são estes. Uma má alimentação influencia, fatores genéticos, né? Problemas hormonais, que inclui o pós-parto, adolescência e menopausa. Nessa fase cai muito o cabelo, então precisa ter reposição hormonal, precisa ter cuidado mais específico para você diminuir essa queda de cabelo. Problemas relacionados à saúde, que inclui estresse, obesidade, depressão, devido à medicação usada, ela compromete os aminoácidos, as proteínas que tem no cabelo. O uso de medicamentos que possuem efeitos colaterais mais severos e podem alterar o crescimento do fio de cabelo. Perdemos em média de 100 a 200 fios de cabelo diariamente. Temos dois tipos de queda, natural e temos a queda patológica. A queda natural ocorre normalmente 20% dos fios de cabelos nessa fase telógena, né? Que nesta fase os fios de cabelo se desprendem sozinhos da estrutura da pele. Isso é uma queda natural. Mas já a queda patológica, você perde mais de 100 fios por dia. Não tem como você contar, mas você pode ter uma noção de quantidade de fios que está caindo. Aquelas pessoas que acordam, o travesseiro está cheio de cabelo, no chão. Então é normal quando você for tomar banho, pentear o cabelo, cair cabelo. Mas, se você vê aquela frequência exacerbada, é bom você procurar, porque pode ser uma disfunção nutricional, hormonal, até psicológica. Essa queda com mais de 100 fios de cabelos por dia, ela é chamada alopecia. Alopecia é a ausência ou perda de cabelos. Apresenta-se sob duas formas clínicas: a alopecia circunscrita ou raramente difuso e a alopecia total. Temos aqui, para vocês terem noção, a sensibilidade do cabelo, né? Apresenta cutículas abertas na primeira foto, o que torna permeável, absorvendo as substâncias químicas e umidade do ambiente com maior rapidez. O cabelo poroso normalmente apresenta sobrecarga negativa, ela precisa estar negativa e positiva, o que deixa os fios com as cutículas abertas expondo o córtex, que o córtex é o que? A região mais interna, a região de nutrição. O cabelo poroso apresenta um aspecto embaraçado, seco, sem brilho e pode ser quebradiço. Então isso aqui é um cabelo que está pedindo socorro, ele precisa de tratamento. Cabelo normal apresenta cutículas semiabertas, o que permite uma permeação normal de produtos químicos. Neste tipo de fio podemos utilizar químicas que alteram as ligações de peptídeos e de sulfeto, pois o córtex está protegido pelas cutículas. Cabelo impermeável, apresenta a cutícula totalmente fechada, é aquele cabelo mais crespo, o que dificulta a ação dos produtos químicos. Normalmente, nesse tipo de fio, precisamos agredir mais a cutícula para poder fazer qualquer alteração química na estrutura do fio. A resistência do fio, temos aqui o córtex que está no meio, a queratina é quem protege. Temos o fio fraco, quando o fio de cabelo apresenta baixa resistência à tensão, ao ser puxado, rompe facilmente. Cabelo médio apresenta uma resistência média à tensão criada, rompendo com força média. E a forte apresenta alta resistência quando criada a tensão, dificilmente rompe. É aquela que está com a cutícula fechada, é bem tratado, que a cutícula está protegendo o córtex. O córtex é a região que nutre, então o cabelo está bem hidratado, ele tem mais dificuldade, né, de se romper. Temos a densidade capilar, temos 3 tipos, né? A densidade capilar é relacionada a fatores hormonais e genéticos. Normalmente, após 50 anos de idade, a densidade capilar diminui. Outros exemplos são as gestantes. Durante a gestação, sua densidade capilar diminui, voltando ao normal 6 meses após o parto. Temos a densidade alta, são cabelos volumosos com muitos fios por centímetro quadrado. Temos o normal, cabelo com volume normal.
E são cabelos ralos, com poucos fios por centímetro quadrado, aqueles cabelos bem pouquinhos, né? Temos o teor do fio de cabelo, que o fio de cabelo pode desidratar por vários motivos, seja de poluição, produtos químicos, aquecimento e até mesmo hormonal, né? O cabelo, em condições normais, ele tem de 12% a 15% de água em sua composição. Quando ele está fraco, ele está bem menos que isso. Com a falta de água, o fio fica desidratado e apresenta cutículas abertas, desalinhadas e com falhas. Permite a perda da umidade natural e lubrificação, leva o fio a ficar poroso, seco e desidratado, facilitando a entrada de agentes que modificam sua estrutura. A importância de você beber muita água durante o dia também, né? Como também fazer aquelas hidratações no final de semana a cada 15 dias e no salão fazer um tratamento, uma reconstrução. Temos o teor hídrico normal, né? Que apresenta uma boa quantidade de teor hídrico, que é água, na estrutura da haste, cutículas fechadas e preservadas. Teor hídrico baixo apresenta uma quantidade de teor hídrico na estrutura haste, cutículas abertas, danificadas e expõe o córtex em casos extremos de baixo teor hídrico. Então, ou seja, a cutícula está muito danificada. Temos teolípticos, que são os cabelos normais, os cabelos secos, né? Cabelo normal apresenta quantidade normal de sebo em sua estrutura, glândulas sebáceas funcionam de modo normal e o fio absorve pouca oleosidade. Já no cabelo seco, é aquele cabelo que está com a glândula sebácea, não tem glândula sebácea, o cabelo não absorve o sebo, ele fica ressecado, ele fica com as pontas quebradiças, pontas duplas. Esse tipo de fio possui aparência opaca, sem brilho, ressecada e áspero. Temos o cabelo oleoso, que é aquele cabelo que tem muita glândula sebácea, que você ao passar a mão logo está cheio de sebo, você tem que lavar todos os dias, mas não é correto, não pode fazer isso. A cutícula são geralmente cabelos oleosos, são lisos, né? O excesso de sebo deixa o fio pesado e sem volume, aquele cabelo apregado na cabeça. E temos o cabelo misto, que é aquele cabelo que é a raiz oleosa e a ponta seca. Isso ocorre por uma falha de distribuição na oleosidade ao longo dos fios. Essa falha pode ocorrer devido a agressões químicas e disposição das cutículas, aí faz com que o cabelo fique misto. Fio de cabelo e sua estrutura. O fio de cabelo apresenta várias formas e características de acordo com o grupo étnico a qual a pessoa pertence e depende da genética capilar. Temos aqui alguns exemplos. Caucasianos são aqueles cabelos ondulados, mongólicos são aqueles cabelos lisos e temos o cabelo negróide, que são os cabelos crespos, né? Temos 3 tipos de características de cabelo. O envelhecimento do fio. Como a gente envelhece, o fio também envelhece. Pessoas adultas param de produzir novos folículos pilosos com o passar do tempo, é onde vai causando a calvície, a perda de cabelo, a alopecia. Cada folículo piloso realiza 10 ciclos completos, que resultam em folículos intactos e perfeitos. Cada ciclo tem a duração média de 6 anos, que é a fase anágenas, que é a fase de crescimento. Com o envelhecimento, começa a ocorrer a rarefação dos fios de cabelo, que é a quebra, o desgaste, que podem ser acompanhados de alopecias androgenéticas, femininas e masculinas. Os melanócitos vão enfraquecendo e aos poucos vão deixando de produzir glândulas de melanina para alimentar os fios de cabelo, é onde começam a aparecer os cabelos brancos. Se vocês observam, tem pessoas novas com 20 anos que já têm cabelo branco, ou seja, isso é uma coisa genética. Então, ele é uma pessoa que vai ficar mais com cabelos brancos mais cedo, então isso é genética. A produção de coloração natural capilar fica menos e assim os fios brancos aparecem. Potencial de hidrogênio, que eu falei para vocês, hidrogênio é o que? A quantidade de água, né? Então, a molécula se ioniza, divide-se em duas com uma carga elétrica, a positiva, que é o cátion, e a negativa, que é o ânion. A escala de pH mede os íons. São átomos ou moléculas que possuem carga elétrica, né? Quando ela está ácida, a solução ácida possui pH abaixo de 7, então ela está fraca. Neutra, ela é igual a 7, e quando ela está alcalina ou base, a solução alcalina possui maior que 7, então ela tem que estar ela tem que estar entre 6,5 e 7, ela nem pode estar abaixo demais e nem alta demais. Os cabelos e a pele são ácidos por natureza. Eles têm um pH que varia entre de 4,5 a 5,5, até 7, pessoal, que é o normal, né? Que é a acidez do cabelo.
Danos no pH na haste capilar. O cabelo danificado com cutículas abertas e a segunda é uma foto de um cabelo saudável com cutículas alinhadas. Então, aqui vocês verem as cutículas abertas, ele fica feio, opaco. Quando ele está hidratado, ele fica ajustado, ondulado, um brilho diferente, né? O pH alcalino abre as cutículas. O cabelo poroso também. Ele não é capaz de reter uma hidratação ou qualquer tipo de nutriente. É um cabelo frágil, sem vida. Então, aqui, quando vocês forem fazer um tratamento capilar, vocês precisam fazer uma boa anamnese. Esse é um exemplo que eu trouxe para vocês, mas vocês mesmos podem fazer a fichinha para vocês. Como o dia a dia, a rotina de trabalho de vocês, então cada um vai fazer. Tem pessoas que não vão querer trabalhar nessa parte capilar, mas outras sim. Então, quem for trabalhar tem que fazer uma boa investigação. Como sempre eu foquei para vocês nas aulas anteriores que tivemos, a importância de uma boa anamnese, de conversar, porque às vezes um problema que um cliente de vocês vão ter é um problema genético dos antecedentes. Então, vocês precisam fazer para tratar ou até para prevenir uma alteração mais na frente, tá bom? Então, até breve, retornaremos na próxima aula.